Tá de ressaca do futebol americano, bicho? Pois a Esporte América tem um remédio para te ajudar. Vários produtos de NFL com até 50% de desconto durante a off-season. Então, se você quer incrementar a sua torcida para a temporada 2023, corre lá e aproveita esporteamerica.com.br. Feitos os recados, como a gente tem bastante prospecto hoje, vamos perder tempo, não. Vamos de quarterback, então, Gélio? QBzinho para começar. QBzinho para começar. Então, vamos contextualizar primeiro antes de dar o play no vídeo. Né? Essa classe de quarterbacks, ela tem os 4 principais nomes, né? O Bryce Young, o CJ Stroud, o Anthony Richardson e o Will Levis. Né? Nós já assistimos aqui na live o Anthony Richardson e o Will Levis como desenho de um cenário em que o Ravens trocaria para cima. E agora a gente quer pensar um cenário em que o Ravens não se move, né, para o topo da board em busca de um quarterback, mas mesmo assim quer atacar essa posição. Né? E aí, nesse cenário, a grande opção, pensando na escolha de primeira rodada ou no começo do dia 2, é o Hendon Hooker. O Hendon Hooker foi o quarterback de Tennessee, né, nas 2 últimas temporadas. Ele começou a carreira dele universitária em Virginia Tech, não teve grande destaque lá, e aí ele se transferiu. Né? Quando ele se transferiu para Tennessee em 2021, ele virou titular e ele mostrou um bom potencial, né, em 2021 e subiu ainda mais de nível em 2022. Né? Ele estava sendo cotado como um dos favoritos ao Heisman. Aqui a gente já assistiu, né, os highlights e até um pouco de tape do Jalen Hyatt, que era um dos wide receivers de Tennessee, né, e o Hyatt teve um jogo de 5 touchdowns contra o Alabama, esses 5 touchdowns todos lançados pelo Hendon Hooker. Né? Então, é um cara que conseguiu quebrar a seca de Tennessee contra o Alabama, estava fazendo uma temporada muito boa, como eu já toquei, era um dos favoritos para o prêmio Heisman, e ele, infelizmente, ele acabou rompendo o ligamento cruzado anterior, né, durante a temporada. Então, assim, isso não vai afetar a disponibilidade dele para a temporada regular da NFL, mas certamente pesa contra, né, nas ações dele para o draft. É um cara que operou um ataque muito simples, né? Então, é um ataque que tem muitas leituras super rápidas, muitas vezes a decisão já é 100% tomada pré-snap, às vezes não tem nem rota sendo executada em um dos lados do campo, ele só tem que tomar a decisão entre 2 rotas baseado numa cobertura da defesa, que ele vai ler pré-snap. Então, assim, é um ataque extremamente básico, com muito espaçamento, que para o college funciona muito bem, mas que na NFL o que ele fez não se traduz muito. Obviamente, em uma jogada ou outra pode se traduzir, mas como algo consistente, não. Então, já é um ponto inicial que, obviamente, no tape a gente vê mais, mas nos highlights a gente não vai reparar tanto, né? Mas que é essa questão, né, do processamento mental dele. Ele não é um cara que teve a possibilidade de desenvolver muito o lado de fazer as progressões, de fazer muitas identificações pós-snap, de fazer ajustes na linha de scrimmage, audible, mudar a proteção na linha. Então, assim, é um cara que chegaria na NFL um passo atrás nesse ponto. E isso gera alguma preocupação porque, né, e é um dos pontos mais discutidos sobre o Hendon Hooker, é que ele vai chegar na NFL já como um idoso, pensando no ponto de vista de um calouro. É um cara que vai entrar e ter o primeiro ano dele como profissional já com 25 anos. Né? Assim, 24 já é considerado um prospecto velho, 25 é bem velho, cara, para um calouro chegando na NFL. Ok que para um quarterback isso tem um pouco menos de peso para mim, no sentido da idade puramente, porque, né, muitas pessoas argumentam de que isso representa que ele tem menos tempo de vida útil na NFL, mas se um quarterback é bom, ele vai jogar até uns 35, 37 anos, então... Se forçar a barra até uns 40, né?
Sim, exatamente. Então ele tem tempo aí ainda, né? Mas essa questão da idade ela pesa muito pelo fator de que ele tem 25 anos, jogou a última temporada, né, com 24, foi muito produtivo, mas ele estava jogando contra um monte de gente de 19, 20 anos. E, cara, a gente sabe, né, que existe uma diferença de maturidade, existe uma diferença de desenvolvimento, de preparação, até de maturação do corpo, né, atleticamente. Então, é algo a se pensar, né? Foi uma discussão semelhante ao que aconteceu com o Kenny Pickett ano passado, mas eu acho até que o Hooker é mais velho, né? Que o Pickett, eu não lembro agora exatamente qual a idade do Pickett, mas ele era visto como um prospecto mais velho. É, eu ia te perguntar, né, desculpa te interromper, porque eu ia te perguntar o que tanto que coloca o Hooker numa condição abaixo dos outros demais quarterbacks, mas a gente está vendo aí, porque assim. Eu acho que muita coisa, tá? Mas Então, isso que isso eu é ia um falar. fator. Isso que eu ia falar, porque atleticismo aparentemente ele tem precisão. Eu sei que ele tem certa irregularidade, mas, por exemplo, passe e movimento ele consegue executar minimamente bem. Só que você acabou de citar tantas red flags, cara, que eu vou nem fazer mais essa pergunta, pô. Assim, obviamente, pela forma como eu falei, eu acho que já dá para entender que eu não sou um super fã do Renan Hooker. Uhum. Eu até gosto mais de um outro quarterback que a gente vai. Assim, é a mesma prateleira, tá? Mas eu gosto um pouquinho mais de um outro quarterback que a gente vai falar na próxima live. Né? Pensando já em dia 3. E quando você combina, para mim, o nível atual do Renan Hooker com o que ele. Com a posição que ele está projetado para sair no draft, né? Ele está ganhando hype, está subindo. Chegando informação de que ele está cotado para sair no final da primeira rodada, eu tô fora. Agora, se ele tivesse lá no final da terceira, começo da quarta, eu estaria pronto para puxar o gatilho. Mas assim, não existe nenhuma possibilidade disso acontecer, eu acho. Eu acho que ele vai sair no top 40. Assim. Ok. Dito isso, posso dar play e a gente vai conversando sobre Pode. ele ao longo do vídeo. Eu chutaria ele de meio de segunda rodada para baixo, nem colocaria ele tão baixo assim como você tinha. Cara, assim, ele é um quarterback que teve números excepcionais, né? Principalmente nas 2 últimas temporadas. Eu vou aproveitar que eu tô com os números abertos aqui, eu vou até ler, né, para não errar. Tá? Em 2021, ele lançou 31 touchdowns e 3 interceptações. Em 2022, 27 touchdowns, 2 interceptações. Os 2 anos com pelo menos 9,5 jardas por tentativa. Então, assim, números muito, muito bons. Média de 600 jardas terrestres por cada uma dessas temporadas. É um cara experiente, né? Foi titular em Tennessee nesses 2 últimos anos, produtivo, que tem bastante atleticismo, ele consegue produzir com as pernas, ele tem um bom braço, mas aqui a gente faz o porém de que não é um braço excepcional, tá? É um braço bom. Consegue fazer os lançamentos da NFL numa boa, mas às vezes existem situações em que, por exemplo, um passe mais longo, a bola dele pode oscilar um pouco no ar. Né? Então, no fim do passe, ela pode dar, sabe, quando ela dá aquela tremidinha, Sim. e ela começa a flutuar demais. Então, é isso, né? Quando a gente fala de. Chegou um momento do tape, do highlight que eu queria comentar contigo. Quando a gente fala em quarterback pro Baltimore Ravens, óbvio que na nossa cabeça passa um quarterback dentro de um sistema que está rodando hoje. É um sujeito atlético que vai conseguir ganhar com as pernas. Tanto é que todos os 3 quarterbacks, imaginando que o Lamar Jackson ainda é quarterback do Baltimore Ravens, têm características similares. Não preciso imaginar, ele é o quarterback dos Baltimore Ravens nesse momento. Sim, mas imagina que ele não vai embora. Mas se for para draftar o Hooker, ele consegue se encaixar dentro desse sistema atlético, porque assim, eu estou vendo pouco
dele em movimento, correndo com a bola. A gente está vendo aqui mais os passos, até porque highlight de quarterback, normalmente você vai ter isso, a não ser que seja um cara tão diferenciado com as pernas que nem o Lamar Jackson. Cara, assim, eu acho que o Randall Hooker é um cara que tem bastante capacidade com as pernas, sim, tá? Ele foi usado como corredor no ataque, tipo, jogadas desenhadas para ele correr. Ele teve muitos scrambles também. Mas isso também é um ponto de preocupação para mim no perfil dele, porque ele é um jogador que, quando ele sofre a pressão, eu não acho que ele reage bem. Eu acho que ele fica um pouco nervoso, ele se desespera, e aí, assim, por mais que ele tenha algum sucesso fugindo da pressão, escapando no primeiro momento, ele é um cara que vai buscar a corrida quase que de imediato. Ele tem uma das maiores taxas de conversão de conversão não, né? Uma das maiores taxas de scramble por jogada de pressão, sob pressão, né? Então é um cara que não olha para o fundo do campo quando a pressão chega, ele busca logo correr com a bola. Sim. Então, aí a gente falou de corrida, olha aí uma jogada que apareceu. Faz sentido. Deixa eu voltar aqui, deixa eu minimizar. Até o Márcio Hayashi levantou uma aqui, ó. Para quem já draftou Hayden Hurst idoso, idade não é tão problemático para o Hooker. Mas se eu não me engano, se ainda tenho memórias daquele draft, o Hayden Hurst, apesar de velho, ainda era um dos bons tight ends da classe, né? Alguém que se cogitava. Ele era visto como possivelmente o melhor tight end daquela classe mesmo. A nossa birra não é nem questão dele ter saído na primeira rodada, é o Lamar Jackson ter saído atrás dele. Porque em questão de valor a gente imagina justamente o contrário, mas enfim, detalhes. Aí, mais uma corrida dele. Pela porrada que ele tomou. Falar, uma pancadinha generosa que o Hooker tomou, hein? Mas assim, eu olho pro Hooker, eu consigo imaginar ele um bom reserva, sabe? Tipo É o que eu não penso. Não vou falar um Tyler Huntley, que eu acho que o Hooker tem potencial para ser melhor até que o Tyler Huntley, né? Concordo com isso. Mas eu não consigo vê-lo como titular na NFL nesse momento. Eu não consigo mesmo, tá? Eu acho que se você botar ele em campo agora, eu acho que ele vai sofrer. Ele é muito comparado com o Geno Smith, né? Em termos de relatórios descrevendo o prospecto. Muitas pessoas comparam, botam o Geno Smith como uma comparação para ele. Eu acho que até atleticamente, fisicamente, força de braço, faz sentido, mas eu acho que o Geno Smith é um jogador muito mais avançado mentalmente do que eu ia falar isso. O Geno Smith, ele pelo menos ele mostrou que ele tem uma capacidade de ler o jogo mais avançado do que a gente imaginava, inclusive. Olha o Jalen Hyatt agora há pouco aí. Isso se realmente quem tiver debaixo daquele capacete não for o Russell Wilson e mandar o Geno Smith para Denver, como muita gente fala, né? Ai. Não falta Jalen Hyatt nessa sequência. Né? Principal alvo do Hulk nesse programa. Na temporada foi. Eu acho legal do highlight, que o highlight ele sempre parece que, assim, nossa, que jogador maravilhoso, vocês estão falando, é tudo absurdo, olha como é que o cara acerta. O Isleiro coloca aqui, não sei até que ponto ele seria melhor que o Tyler Huntley, jogando com esse elenco do Baltimore em específico. Eu acho que ele é um jogador parecido. Eu acho a vantagem do Huntley, se você comparar o Huntley hoje com o Hooker hoje, a vantagem do Huntley é familiaridade já com ele. Eu ia falar isso. O que faz o Huntley ter vantagem é tempo de casa, porque talento por talento, eu acho que, imaginando o Huntley saindo do draft, o Hooker saindo do draft, eu acho que o Hooker, ele... não, tranquilamente o Hooker é visto como um prospecto melhor. O Huntley não foi nem draftado. Então. O Hooker é cotado para sair na primeira rodada. Sim. Pior das hipóteses, ele vai sair no dia 2. Então... o dia 2 para mim tá razoável. A primeira rodada eu não vejo quem que seria capaz de fazer uma loucura dessa. Já tivemos mock draft que foi o próprio Ravens. Quê?
Isso. Caraca, Mockdraft da NFL.com, do Charles Davis. Meu Deus, que absurdo. Vocês estão malucos. Para com isso, gente. Pô, a NFL proíbe... Foi um dos grandes motivos para eu ter trazido ele aqui, tá? A NFL proíbe o uso de substâncias recreativas entre os jogadores, mas entre os setoristas pode. Entre os repórteres pode. Tá bom. Ok. Eu vou falar para você, cara, se o Hooker sai pro Baltimore Ravens na primeira rodada, cara, eu vou a pé até o Castelo para trocar uma ideia com o De Costa. É depressão profunda. Nossa. Diga aí, chat, o que você faria se o Baltimore Ravens draftasse o Hooker na primeira rodada? Aí o pessoal me lembra essas coisas, né? Já draftaram o Josh Rosen no top 10, mas o Josh Rosen era bem cotado. Eu gostava muito do prospecto de Josh Rosen. Sim, o Josh Rosen era bem cotado. Eu acho que ele... Eu acho que ele saiu até baixo naquele draft. Uhum. Demorou para sair. Obviamente a NFL foi provada correta nesse caso. Não, é assim, não, vamos ser justos. Eu erraria pior do que foi o erro da NFL. Não, mas vamos ser justos. O Josh Rosen era claramente um cara que o pessoal tinha em alta conta. Ninguém imaginava em sã consciência de que ele fosse mostrar o fracasso que ele se mostrou a ponto de Arizona fazer o que fez para pegar o... Ai, meu Deus, esqueci o nome da formiga atômica. Kyler Murray. O Kyler Murray. Sabe? Todo mundo já pensava, pô, começou uma nova era em Arizona. Arizona agora vai para frente. Nossa, adeus, Carson Palmer, vamos começar a vida nova. Aí, né, coitado de Arizona. Olha o Cedric Tillman aí, que a gente vai falar daqui a pouco. Ah, é verdade, ele tá na lista hoje. Sim, é o próximo. Uhum. Não foi só você que caiu no golpe do Josh Rosen, Jerry, tá vendo? Sim, eu falei até porque eu vi esse comentário aí. Uhum. Josh Rosen foi tipo assim, o Bitcoin no auge. Todo mundo quis comprar um bocadinho, quis investir, agora tá aí. E se inscreva no canal dos amigos, é o nosso futuro QB aí, ó. Ai. Eu estou impactado. Olha quem tá aí, bem-vindo, Conrado. Como é que você tá, cara? Nosso querido Conrad Aleixo, eu comemorei a... É claro que você comemoraria muito, por que não, né? Por que não, né? Ai, meu Deus do céu, você dá trela para esse povo de Cincinnati, é isso, gente. Por que ainda faz essas coisas? Brincadeira, seja muito bem-vindo, Conde. Espero que você se divirta bastante na live de hoje, secando o draft do Baltimore Ravens.